Fala, Youngers, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, uma boa tarde a todos. São, nesse momento, meio-dia e 51 minutos, e hoje nós vamos fazendo, depois da bandeirada, sobre a FIA WEC, às 24 horas de Le Mans. E eu estou aqui com os meus queridíssimos Matheus e Gil. Quero deixar uma boa noite, uma boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Gil. Tudo bem? Já estávamos com saudades de ver você aqui conosco. Sim. Boa tarde para vocês, Deus abençoe a todos, graças a Deus, acompanhando aí as 24 horas de Le Mans. Infelizmente, eu tive muitas atarefações e alguns incidentes pessoais que me fizeram ficar aqui de fora, né? Até hoje as sequelas, né? E em homenagem a mim, o Kubica venceu também com a mão ferida, e assim como eu também estou com a mão ferida, vencemos e estamos felizes mesmo assim, mas a minha foi à esquerda, a diferença é que a dele é à direita. Mas estamos aí para debater tudo que aconteceu nessas 24 horas de Le Mans, e quem não madrugou viu tudo, hein? Quem madrugou, no caso, né? Quem não dormiu de madrugada não viu. Com certeza. Meu caro Matheus, boa tarde. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Youngers do meu Brasil. Pois é, né, cara? Que Le Mans maravilhosa, mas 24 horas de Le Mans muito disputada, acirrada, que estava indefinida, que ficou indefinida até as últimas horas de prova, até que a Ferrari, né, deu o pulo, né, do gato de maneira surpreendente para vencer com a Ferrari 83 do Robert Kubica. Uma vitória com a bênção, né, de João Paulo II, uma vitória do milagre, eu diria. Um cara que enfrentou dois acidentes muito sérios, que não poderia nem estar entre nós, e ele conseguiu uma vitória apoteótica, redundante e merecida, uma vitória merecida, porque foi uma vitória espetacular, fantástica, e foi uma Le Mans muito fantástica, muito sensacional de acompanhar, de fazer, de cobrir com você e Companhia Limitada. E assim, cara, só agradecer essas 24 horas de Le Mans, isso aí. Foi épico. Com certeza. Bom, quero começar perguntando para vocês quais foram os destaques positivos e negativos da corrida. Quem começa? Pode ser você, Gil. Pronto, pois beleza. Pô, destaques positivos, eu destaco a Ferrari, primeiramente, principalmente a Ferrari privada, não de fábrica, que fez um trabalho excelente, manteve consistência, subiu 12 posições, muita coisa. Só quem subiu mais foi a Porsche número 6, se não me engano, foram 16 posições, né? Ferrari saindo lá de trás, com um ritmo de corrida incrível, impecável. E, além de tudo, também vai de positivo a equipe que venceu na LMP2, que eu esqueci o nome agora, alguma coisa Competition lá, esqueci agora. Matheus, se puder me lembrar, eu agradeço. Tanto faz o nome, depois a gente lembra. Que, além das punições, pagou drive-thru e outras coisas, conseguiu galgar o pelotão e ultrapassar no finalzinho para vencer. E destaque negativo vai para a BMW, né, que quebrou, ficou muitas voltas atrás. Infelizmente, Drogovic também saiu fora, Cadillac, carro péssimo de fim. E também vai para a Ferrari de fábrica, que teve muita punição durante a madrugada, ainda errou, e foi para a brita, graças a Deus conseguiu sair, mas ficou ali, né? Graças a Deus continuou mantendo a sua pontuação, não abandonou, isso é muito importante no campeonato, não se pensa numa corrida agora, pensa no campeonato de um ano inteiro, então trabalharam bem a cabeça, continuaram mantendo a vantagem, mas apesar disso ser positivo, eles blefaram um pouco nessa questão das punições. Cometeram muitas punições durante a noite. E também um destaque positivo, por que pareça, vai para o Valkyrie, né? Aston Martin, que não quebrou, terminou a prova sem quebrar, apesar também de ter recebido punição. Certo, vai lá, Matheus. Bom, meu caro, meu destaque é positivo, sem dúvida nenhuma, a Ferrari número 83 de Robert Kubica e Phil Hansen,
e o IFE. A Ferrari de fábrica, ela conseguiu acertar a mão na estratégia. Ela conseguiu acertar a mão na estratégia durante a corrida, e na parte da noite não conseguiu ter problemas. E vou falar uma coisa para vocês aqui, meus caros. Olha, sinceramente, hein, eu dei risada, cara, no meio da madrugada, porque assim, cara, a Ferrari número 51, do Alessandro Pierguidi, James Calado e do Antônio Giovinazzi, tava com a corrida na mão. Bonito. A Bonita barata. miniatura do Robert Kubica. Bonita barata. Então, assim, tava com a corrida na mão até a rodada do Pierguidi, cara, de maneira bizonha. Bizonha. A rodada foi bizonha, inexplicável. Eu fiquei rindo, cara. Eu dei risada, cara, na hora. Eu dei risada. Porque aquilo ali parecia... Aquela rodada me lembrou os Trapalhões, cara. Aquilo ali. Sabe? A vitória na mão. A vitória certa. Da Ferrari número 51, do Alessandro Pierguidi e James Calado. E, para mim, positivamente, foi a Ferrari 83 de fábrica. E meu destaque negativo foram as Cadillacs e as Porsches. E mais as Toyotas, né? A Cadillac, sem ritmo nenhum de corrida. Um trem de corrida muito fraco. Péssimo, ruim. Não, a Cadillac não existiu nessa corrida das 24 horas de Le Mans. A Porsche, eu esperava mais da Porsche com o Nasser e com o Nick Tandy e o Pascal Wehrlein, só que o Wehrlein foi o ponto de desequilíbrio da Porsche não ter conseguido sequer entrar na briga da vitória. Verdade. Entendeu? O Wehrlein fez times horrorosos, péssimos, lamentáveis. A Porsche que salvou foi a Porsche número 6, do Jaminet, do Stré e do Laurens Vanthoor. Foi essa Porsche que salvou. Do contrário, não. Entendeu? É complicado. Sabe? Fica difícil. Com certeza. Bom, como vocês analisam a corrida dos carros GT3? Quem começa essa? Vai lá, Matheus. O couro comeu, hein? O couro comeu na LMGT3, hein? O couro comeu, hein? Comeu bonito, hein? E assim, Na LMGT3, foi uma bela corrida. Foi uma bela corrida, foi uma corrida bem disputada. Cara dele. Essa cara dele é impagável. Jesus, Brasil. Essa cara de menino que apronta. Enfim. Assim, cara, foi uma corrida boa na LMGT3. Disputada. Assim, cara, eu esperava mais, assim, do Daniel Serra e do Augusto Farfus, né? Principalmente do Augusto, que atropelou o Coelho, né? Meu Deus do céu, essa é ver para crer, viu? Um carro abandonar porque atropelou o Coelho. Eita, Jesus, que pode, viu? Eita, Jesus, que pode, viu? É pancada, hein, essa daí, viu? É pancada. E a BMW pouco apareceu na corrida. Número 31. As BMWs pouco apareceram na corrida. Eu esperava mais das BMWs. Do Rossi também pouco apareceram. Assim, o Dudu, cara, a gente não pode cobrar tanto assim. A Aston Martin do Dudu, o Dudu Barrichello, coitado, tá tendo que fazer milagre, né? Porque, assim, em Spa ele classificou muito bem, colocou a Aston Martin número 10 na segunda colocação, e os outros dois pilotos deixaram a desejar em seus instintos. Então, assim, fica complicado, né? O cara
às vezes tem que remar contra a maré, e aí fica complicado. O Dudu tem que ficar remando contra a maré constantemente, aí fica difícil, entendeu? Fica extremamente complicado. E aí o Dudu tem que ficar suando sangue para ficar tentando salvar a corrida da Aston Martin. Entendeu? Então, assim, é um trio. O trio dele é um trio desequilibrado do Dudu. É um trio desequilibrado. Entendeu? Esse que é o complicado. Pois é. Gil, vai lá. Pois é, uma grande lástima, né, para os nossos brasileiros. Inclusive, você falou do coelho, né? No Canadá também apareceu alguns animais, muito perigoso isso, na Fórmula 1. Aí é outra história. Para destaque negativo, também vai as McLaren, que abandonaram. A dupla lá já não estava muito boa. Os carros, infelizmente, tiveram problemas de confiabilidade, foram embora. Mas eu tô feliz pelas Ferraris que estão indo bem na GT3. E, infelizmente, para a Iron Dames também, Iron Lynx, né? Infelizmente, também os carros não estão com aquela confiabilidade toda, tiveram um vazamento. Isso é muito chato de ver. Mas, fora isso, até que teve uns pegas legais. Pois é, né, Gil? A corrida dos brasileiros na LMGT3 foi complicada. Foi complicadíssima. Foi complicadíssima. Foi muito difícil, foi muito dura. Foi muito difícil, foi muito dura. Foi horrível. A classificação foi horrível, a corrida foi horrível. Foi trágica. A corrida dos brasileiros na NMGT3. Foi trágica. Eu esperava mais, hein? Esperava um pouquinho mais. Esperava um pouco. Aliás, eu esperava um pouco mais dos pilotos brasileiros na NMGT3. Do Augusto Farfus, do Daniel Serra, que tem experiência. O Dudu, você tira fora. Dudu e Custódio, você tira fora. Você não pode cobrar, mas do Augusto e do Daniel Serra, você poderia cobrar um pouquinho mais. O sarrafo deles um pouco mais lá em cima. E assim, cara, honestamente, uma corrida bem difícil. Sinceramente, uma corrida muito dura. E sem contar também, cara, que o carro da Ferrari do Custódio Toledo também teve punição, sucessões de punição durante a corrida, sabe? Umas sucessões de punições. Esse que é o complicador, sabe? E é aí que, assim, é aí que complica, entendeu? É aí que complica um pouco a situação, entendeu? Então, assim, é pancada, cara. É pancada. Bom, meus caros, o Fabrício teve um pequeno voltou. Fabrício voltou. Toquei. É engraçado, é engraçado. Não, o Matheus, ó. Bom, pessoal, falando se ele teve pequenos. Aí eu apareço. Ó, coisa Enfim. legal. Bom, ele voltou, então. Youngers, ele voltou, então fiquem calmos, tá? Fiquem Bom, calmos. eu vou passar para a próxima questão. É o seguinte, Questão meus Odete Reutemann. Matheus, você é Odete Reutemann. Eu vou arrumar o cabelo antes aqui de ler essa questão. O boné do intro no ó. Qual equipe decepcionou na corrida? Agora, de todas as classes, qual a equipe que mais decepcionou? Vai lá, Gil. Então, da classe Hypercar, uma das que mais decepcionou, assim, é óbvio que na minha opinião, eu posso dizer mais de uma? Pode, claro. Então, mesmo com um resultado legal na segunda posição, foi a Porsche. Porque mesmo com a Toyota indo lá atrás, eles ainda nem chegaram a ser a segunda força no campeonato, ainda estão atrás. Estão na terceira força. Pode ser que lá para frente eles possam melhorar isso. E também, né, como o Matheus já deu aí, a Cadillac que fez pole, foi muito bom na classificação, mas em ritmo de corrida decaiu muito. Teve uma boa performance durante a noite por causa do motor aspirado, que tem mais ar denso, mais isso e aquilo outro, e funciona melhor na temperatura fria, mas fora isso, uma corrida não é só noturna, são 24 horas de corrida,
e há muita coisa a se fazer. Na classe LMP2, eu acho que a decepção ficou... Caramba, hein? Pior que eu tenho pouco na memória aos nomes das equipes lá. E na classe LMGP3 foi a McLaren, que teve abandono duplo. Isso, sinceramente, é uma vergonha grande. Apesar de não sei qual foi o problema, não fui reportado, não fui atrás, não sei. Teve um abandono que, engraçado, foi quase no mesmo ponto, né? Um ponto de agulha que podia sair sem dar muito problema, tipo botar o safety car ali. Lá LMP2 eu vou ficar devendo, me desculpem. Vai lá, Matheus. Certo. Matheus, vai lá. Bom, Fabrício, olha, cara, essa é uma pergunta bem a cara da Odete Reutemann, viu? Não é feio demais. Não. Não, da primeira versão você está querendo dizer, né? Mas enfim, brincadeiras à parte. Assim, cara, nossa senhora, eu vou dizer uma coisa, por quê dessa equipe que me decepcionou muito. Porque estava se criando uma expectativa até certo ponto alta, né? Para mim, Toyota teve um desempenho muito discreto. Opa. Oi, som. Testando? Só o Fabrício saiu. Tô na escuta. Não, para mim, decepção das 24 horas de Le Mans, para mim, é Toyota. Por quê? Porque é uma equipe tradicional. Porque assim, é engraçado, né? Eu vi esse filme ano passado, né? A Toyota performar mal nas 24 horas de Le Mans. E em São Paulo tá com carro voador. 2023 também. Não, mas as 6 horas, não teve 6 horas de São Paulo. Eu pego Mas na o corrida ano passado. seguinte eles estavam fortes. Sim, entendi. Porque assim, vamos lá. Porque assim, cara, assim, vou falar uma coisa, cara. É engraçado. A Toyota em Le Mans, problema de porca, problema lá com o mecânico lá não encaixou a porca do jeito certo. Voltei, meus queridos meninos. Então, Bom, eu tive um pequeno problema técnico aqui, mas vamos passar para a nossa próxima questão. Peraí, só... Como que vocês... perdão, pode terminar. Para mim, decepção Toyota, porque, assim, estava fazendo uma corrida de recuperação, sabe? Numa recuperação, se recuperando, Toyota número 8, do Rio Hirakawa, Mike Conway, Mike Conway não, Rio Hirakawa, Sebastian Buemi, e me fugiu outro nome aqui. Isso, não, De Vries é o 7. De Vries é o 7. Aí, cara, assim, foi muito complicado. Aí o mecânico lá me encaixa a porca de uma maneira errada. Quando vai sair, o carro sai balançando, a roda solta, e aí batata, entendeu? Sabe? A Toyota na hora H falha. E é aí que é o grande problema. Eu chamei a atenção disso lá na live do Instagram no início da semana. Eu falei, a Toyota falha na hora H. Matheus. Entendeu? Meninos, podemos passar para a próxima questão? Pode. Gil, por você também? Qual foi a pergunta aí mesmo? A pergunta foi, qual equipe decepcionou na corrida? Foi aquela lá, a anterior. A gente pode passar para a próxima? Sim, eu já fiz. Bom, eu quero perguntar agora para vocês sobre a amada Toyota do Matheus. Matheus, inclusive essa questão eu vou começar com você. Como que você e o Gil, vocês analisam a corrida da Toyota? Nossa senhora, discreta.
Discretíssima. Discretíssima. Você viu, vamos lá. Eu quero contra-ataque do dia. Primeiro contra-ataque do dia. Primeiro contra-ataque da tarde, do dia, como vocês queiram. Enfim. Assim, Toyota discreta, apagada, muito apagada, com muitos problemas no carro, com muitos problemas mecânicos. Ainda teve aquela situação da bendita roda lá, que a Toyota número 8 do Rio Hirakawa, do Buemi e do Kamui Kobayashi terem aí. Uhum. Pois é. Então, pois é, Gílio. Então, assim, um erro crasso, cara. Um erro crasso, no mesmo molde lá da Ferrari 51, do Pierguidi e do Giovinazzi, do James Calado. Sabe, que o Pierguidi errou de uma maneira bizonha. E foi um erro bizonho da Toyota, esse daí. Sabe, a Toyota é discreta, pouco apareceu. E eu quero jogar um contra-ataque aqui para vocês, meus amigos. Fabrício e Gili, vocês viram o Aldo Luiz, quem quer que seja quem fez a transmissão no Grande Prêmio, mencionasse a Toyota? Porque, bom, em primeiro lugar, eu não vi a corrida do Grande Prêmio. Eu vi a corrida da Band. Sim, sim. Para dar audiência para o nosso querido Sérgio Milani. Mas eu não me lembro de ter mencionado o nome da Toyota. O que você tá assim, Marcelo Augusto? Eu sei que é proibido fazer isso. Mas você não viu no Grande Prêmio, cara? Você esqueceu que isso está proibido, Marcelo Augusto? Sim, eu sei, mas você esqueceu que é permitido ver o nosso amigo Arcuri lá? Eu vejo pelo Você esqueceu que fazia... Não esqueci não, até falei, eu sei que é proibido, mas... Pô, qual é, hein? Eu vou arrumar um jeito de perdoar. Só para vocês entenderem, isso é uma brincadeira interna nossa, tá? Interna. Então, Matheus, respondendo sua pergunta, eu vi sim eles falarem da Toyota, quando o carro 7 recebeu punição. Pois é, isso aí já ilustra completamente meu comentário. Já ilustra completamente. Completamente, cara. E assim, cara... E assim, vamos ser sinceros e honestos. Podem me cobrar aí nas 6 horas de São Paulo, se a Toyota ganhar, deitar e rolar, que a Toyota vai reagir nas 6 horas de São Paulo, que ela pode reagir nas 6 horas de São Paulo, e pode até ganhar a corrida nas 6 horas de São Paulo em Interlagos, no mês que vem. Porque o que acontece é isso. O ano passado eu vi exatamente esse filme. Você tinha falado antes, inclusive. Exato. A Toyota ganhar em São Paulo, do jeito que a Ferrari tá, duvido. Fabrício. Duvido. Eu acho até a BMW, pode ganhar, mas a Toyota, do jeito que BMW tá muito mal, tá horrível. Horrível. Calma, bebê. Vamos uma corrida de cada vez. Não, gente. A BMW hoje, meu Deus do céu, a BMW hoje... Cara, eu estou pensando, a BMW vai pelo menos ali top 10, vai buscar ali top 10, os hypercars, vai tentar fazer alguma graça, mas nem isso. Rapidinho, Matheus. A gente passou para a próxima questão ou não? Estamos na Toyota ainda. Mas eu não falei ainda. Então estamos muito devagar, né? Então, assim, vamos... Então, assim, nossa, tem um acidente feio aqui na Copa Truck aqui. Mas, enfim. Pois é. Cara, tô vendo aqui o carro capotar aqui, dá um capotaço aqui. Eu não sei quem é, mas... Caminhão deu um capotaço aqui no laço. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Para não perder o fio da meada. Então, assim, cara, a BMW é muito mal, gente. BMW é muito mal, problema mecânico, sabe? Problema mecânico. Assim, era o que o Milani falava, né? Na live lá no início da semana, no Instagram. BMW não vai fazer graça.
sabe? Não vai fazer. Não vai fazer graça. Dito e Pois feito. é. Dito e feito. E pra mim, assim, cara, na boa. Eu tô vendo esse filme. Cara, na boa, eu tô vendo esse filme acontecer de novo. A BMW, a Toyota aí, mal nas 24 horas de Le Mans. Foi muito mal nas 24 horas de Le Mans. Vai lá, pega, me ganha em São Paulo. Eu tô vendo esse filme. Eu tô vendo esse filme de novo. Por mais incrível que pareça. Porque foi assim que a Toyota deitou e rolou. Porque a altitude, a Interlagos tem uma pista de alta, com uma altitude de 800 metros, acima do nível do mar. E certamente o carro da Ferrari vai estar mais pesado. Ô, Matheus, perdão te interromper, né? Mas assim, a gente ainda tem um tempo dessa corrida. Então vamos dizer o tempo ao tempo. É só no mês que vem. Eu já Sim, estou eu ansioso. sei. Sim, eu sei, Fábio, mas a questão é porque a gente viu eu tô vendo esse filme, cara. Porque vamos olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio da situação. Olhando para o copo meio vazio, a Toyota foi muito mal, né, mano? Foi muito mal, perdendo a corrida, e falhando na hora H. Durante a prova. No ano passado. Me entra essas horas de São Paulo, a Toyota deita, rola, passeia do início ao fim. Com pole, inclusive. Pole position e vitória. Em São Paulo. E a Ferrari, o que acontece? A Ferrari estava mais pesada lá em Interlagos, em São Paulo. A Ferrari teve uma atuação muito discreta lá. Que pouco apareceu. Se você for pegar. Entendeu? Eu tô vendo esse mesmo cenário, cara. Eu tô vendo exatamente esse mesmo cenário. Bom, Pois tem um é. porém aqui, meu amigo Matheus e meu amigo Fabrício. Agora eu vou falar sobre a minha parte aqui na pergunta, né? Então, duas coisas que eu quero mencionar. A primeira é, o balanço de performance realmente prejudicou muito a Toyota desde Spa. Mas uma coisa que eu não concordo, que tem na Stock Car, por exemplo. Uma coisa é você colocar lastro para equilibrar e equalizar as equipes. Outra coisa é você tirar a potência do motor. Por exemplo, a Toyota ela tem a melhor suspensão de todo o grid dos hypercars. Por isso que eles se deram tão bem em São Paulo, porque lá tem algumas ondulações e tais. Mas, quando se coloca um balanço de performance que tem um lastro maior para a equipe, por exemplo, a Toyota, eles não colocaram somente o lastro, eles também tiraram potência. Isso eu sou contra. O Arcuri foi contra. Todo mundo que tem acesso aos dados aí do balanço de performance foram contra isso. Não sei como é que a FIA permite uma coisa dessa. Só que, além disso tudo, né, a gente tem que ver também a questão dos lastros dos outros carros. Como o Matheus mencionou, depois de Le Mans 2023, a próxima corrida, a Toyota se sobressaiu. Mesmo coisa ano passado. Após Le Mans, 6 horas de São Paulo, eles fizeram um carro voador. Entendeu? Mesmo com alguns problemas, o carro conseguiu subir e chegar até quase um pódio, vamos dizer. Porém, a gente tem que ver que o desempenho em Le Mans estava quase igual ao da Ferrari ano passado. Esse ano não, esse ano está igual ao da Cadillac. Então, se eles tiverem algum ganho ou alguma retirada de lastro, pode ser que talvez eles cheguem a pegar um pódio, vamos dizer. Mas repetir o que eles fizeram ano passado, pouco provável. Porque a diferença, primeiro, de potência em cavalos, potência em quilohertz, quilohertz não, hertz é de frequência, kilowatts, né? E no motor elétrico. E fora o peso extra que eles estão levando lá, vamos ver como é que vai ficar o BOP da próxima corrida, pode ser que eles não consigam essa façanha tão grande. A suspensão, como eu falei, eu não sei se você já dirigiu um carro japonês, conforto ao máximo. Uma vez eu estava dirigindo, acho que era o Corolla, não lembro agora qual era, e o pneu estava murcho. E eu não senti no volante. Eu só senti porque ele passou por cima de uma daquelas tartarugas, não tem que tem no meio da rua, aquelas tartaruguinhas, que ele fez um som
um som feioso, porque a estabilidade do carro é tão grande que você não percebe que o pneu está descalibrado. A mesma coisa provavelmente é lá. Essa tecnologia saiu das pistas de rua, das pistas de corrida para as pistas de rua. Isso é bem interessante. Mas eu acho um pouco provável. Em relação a isso aí, é o mesmo sintoma de Spa. Além de lastro, tivemos potência cortada. Então, não podemos fazer muita coisa a não ser se contentar com o resultado que temos. Acho que 17ª posição de terminar. Mas, apesar disso, são segunda força no Hypercars. Gili, vejamos também. Vejamos. Pois é. Vejamos. Tudo bem, a Ferrari pode ser que... tudo bem, a Toyota... tudo bem, pode ser que ela não performe bem, como ela performou o ano passado em Interlagos. Ok. Agora, vou falar uma coisa aqui para vocês, cara. Nessas 24 horas de Le Mans, o que vimos o que podemos tirar de lição dessas 24 horas de Le Mans é que a Ferrari está claramente superior. A Ferrari está superior esse ano. Ela está bem superior. Repita isso, por favor. A Ferrari, ela está bem superior. A Ferrari está bem superior. Repita! Não, a Ferrari está bem superior. Tá Zero humildade. Não, ela tá o mundo à frente, gente. Ela tá o mundo à frente. O pace dela tá muito forte, gente. É um carro que desgasta pouco pneu. Sabe? E o ritmo de corrida consegue manter o ritmo de corrida, não oscila. Igual as outras equipes que oscilam muito durante a corrida. Por exemplo, Porsche. A Porsche oscila muito em ritmo de corrida. Oscila pra caramba. Cadillac oscila muito, de uma maneira bem acentuada. Bem acentuada, a Cadillac. Isso, oscila muito. A Cadillac oscila muito. Oscila pra caramba. Vamos lá. Assim, cara, a Toyota, ela assim, classificação tá um desastre em classificação, mas em corrida ela consegue, em determinadas corridas ela consegue se recuperar. Esse que é o engraçado, né? Porque esse que é o engraçado, que a Toyota ela classifica mal, mas durante a corrida ela consegue se recuperar de uma maneira maravilhosa, estupenda, entende? Então, assim, esse que é o pancada, entendeu? Meus queridos, a gente pode passar para a próxima questão. Só concluir rapidamente aqui, ô Fabrício, só rapidamente, para eu não perder o fio da meada. Então, assim, cara, a Ferrari tá bem superior, tá o mundo à frente. O mundo à frente, Porsche e Toyota oscilam muito. As Alpines mal aparecem na foto. Mal aparecem na foto. BMW também nem aparece na foto. Sabe? Gente, é verdade. Mal aparecem. Sabe? Em classificação, é muito fácil aparecer em classificação. Muito fácil. É muito fácil aparecer em classificação. Em corrida somem. Esse é o problema. Somem. A Alpine e BMW somem durante a corrida. Isso está muito claro. Isso está muito claro. Está claríssimo. Bom, vamos passar aqui para a nossa próxima questão. A gente está quase encerrando aqui, só temos mais 2 questões para o término do nosso programa, primeiro de hoje. Como que vocês analisam o acidente na madrugada que causou o safety car? Essa começa contigo, Gil. Qual foi o acidente? Eu não vi. Não lembro agora. Foi de um dos carros da LMP2. Eu não cheguei a ver, não. Acho que eu dei uma cochilada na hora.
Você lembra, Matheus? Ah, sim, né? Foi uma batida muito forte, uma batida muito, muito feia, né? Estranha entre as curvas Tetra Rouge e Musani. Aí, ó. Que ele mostrou aí? Eu não consegui ver direito. Um acidente muito pancado na Copa Truck. Bom, vamos falar primeiro da WEC, pessoal. Tá bom. Depois a Então, gente fala assim, da Copa Truck. do carro da LMP2 que bateu muito forte, aí acabou abandonando a corrida. E assim, cara, foi um acidente estranho, hein? Estranho, o carro foi muito estranho, foi uma batida muito feia. O piloto tentou sair sozinho, mas na hora, mas assim, teve dificuldade para sair, mas graças a Deus nada de mais grave aconteceu e causando um safety car, uma bandeira amarela. E, cara, a parte da noite é muito cruel. A parte da noite em La Sarthe, nas 24 horas de Le Mans, é cruel. É uma parte que eu falo, a parte da noite pode decidir, pode dar meio caminho andado para quem é favorito para brigar pela vitória em todas as classes e quem pode, né, causar uma surpresa durante essa corrida. E assim, cara, foi feio. Foi feio, poderia ter sido muito sério. Pois é. Bom, podemos passar para a próxima questão? Faltou o Gil responder. Ele não viu o acidente. Pois Bom, eu vou perguntar qual piloto deixou a desejar vocês na geral, né? É a nossa penúltima questão e a última questão é a questão encrenca. Qual piloto que deixou a desejar? Só isso. Vai lá, Matheus. Piloto para mim que deixou a desejar. Ai, Deus, ele tá. Ele andou muito com o Detroit, mas recebeu muito cafuné. Aquele cafuné, né, Fabrício? Você recebeu muito cafuné, né? Enfim, brincadeiras à parte. Bom, meu caro, vamos lá. Assim. Bom, vamos lá. Piloto que deixou a desejar. Olha, eu vou de Alessandro Pierguidi. Por quê? Ele cometeu um erro, para mim, muito bizonho, inexplicável. Ele rodar na entrada do box. Cara, ele conseguiu, hein? Um cara campeão das 24 horas de Le Mans em 2023, cometeu um erro desse, e isso pesou para a derrota do carro número 51 da Ferrari. Pesou, porque ela estava com uma liderança tranquila, folgada, soberana. Uma rodada bizonha, sabe? Uma rodada inexplicável. Inexplicável, eu até dei risada na hora. Eu dei risada na hora, eu falei assim, eu até pensei comigo assim, eu falei assim, como ele fez isso? Como ele conseguiu essa rodada? A proeza de fazer isso. E ele conseguiu, o Alessandro Pierguidi conseguiu arrebentar a corrida da Ferrari número 51, que era uma vitória certa da Ferrari. Era uma vitória certa, a vitória estava nas mãos, até esse erro. E isso pesou muito. E para mim, É verdade, esse é o ponto. Vai lá, Gil. Bom, então, né, Matheus? Você falou que riu dessa escorregada que ele deu, mas não falou nada sobre o Peugeot escorregar em safety car. E é pior ainda. É claro que isso foi peso para a vitória, assim, como você falou, mas eu não sei o que aconteceu ali também. Talvez, não sei qual o motivo de a pessoa perder traseira, a não ser que seja um pneu frio, falta de aderência, alguma coisa do tipo. Mas o piloto, com a habilidade dele, cometer um erro desse também, eu estranhei muito. Porém, sobre o piloto que me decepcionou, foi esse que errou no safety car, que foi o carro da Peugeot 97, se não me engano, que eu nem lembro quem é que estava lá. Eu sei que foi esse aí que me decepcionou. Inclusive, uma curiosidade. O filho corre na WEC.
E o pai já correu as 24 horas de Le Mans. Eu estou Ian falando de Magnussen? quem? Que Ian Magnussen? Magnussen, além do Ian Magnussen, Michael Schumacher. Michael Schumacher. A gente pode passar para a próxima questão? Não, só deixar uma deixa aqui que o Gili falou aqui, rapidinho, é rápido e rasteiro. Então, assim, cara, Gili, esse erro do Pervide, para mim, ele foi um erro, assim, bizarro, cara. Foi bizarro, inexplicável. Claramente, ele errou. Não foi por falta de gripe, de aderência. Não foi porque ele errou. Ele errou. Ele rodou. Ele acelerou. Ou ele deve ter acelerado demais. Ele acelerou E assim, demais. perdão de cortar, Matheus, mas a gente não teve a imagem. Não, mas. O complicado foi isso. Teve. A gente teve só depois que viram que ele estava tudo bem, enfim. Não, mas teve a imagem, teve o replay. Tanto é que, assim, ele no veio. No Instagram do Grande Prêmio tem a. Então, aí ele acelera, ele vai pro box, acelera, em vez de já diminuir, ele entrou acelerado demais. Ele acabou rodando. Talvez foi o medo de queimar a linha, né? Dizer, eita, eu tô acima da velocidade. Pois aí, então. algum erro assim, alguma pressão desse tipo pode causar um erro desse tamanho. Pode ser que seja isso, né? Não sei. Só uma das explicações possíveis. Pois é. Aí é que tá, entendeu? A gente pode passar para a próxima questão? Sim, pode ir. Bom, a nossa última questão é qual a importância da vitória de Robert Kubica para o campeonato e para o Kubica? Vai lá, Gil. Pois é, né? Que importância, hein? Vou dizer para você. Assim como o Alex Zanardi deu a volta por cima, e que para mim, na minha opinião, é o maior exemplo de superação que eu já vi. O Robert Kubica também, né? Nós estamos com a mão quebrada aqui. Eu espero que daqui para segunda-feira eu possa tirar essa tala, porque eu fraturei a junta aqui, né? Com o Kubica foi pior. Ele quase dilacerou um pedaço da mão direita, né, num acidente de rally, e também, quando ele voltou para a Fórmula 1, ele já voltou com um carro adaptado para ele. Inclusive, uma pessoa que eu não tenho tanta admiração quanto eu tive com o pai dele, que no caso é o Jacques Villeneuve, ele falou uma coisa totalmente preconceituosa que eu repudiei totalmente. Ele disse: o carro de Fórmula 1 não foi feito para aleijados. Ele chamou o Kubica de aleijado, cara. A Williams proibiu ele de entrar no coisa ali da Williams por causa dessas falas dele, que tava causando pressão no Kubica. Quem? Além Jacques da Villeneuve ou Gilles Villeneuve? Não, Jacques, o Gilles nem conheceu o Kubica direito. O Jacques, ele, sinceramente, ele quer ser polêmico, ele quer ter a fama de polêmica, mas a polêmica dele é uma vergonha, sinceramente, nada a ver com o pai, inclusive. É verdade. Aí o que acontece? Após esse acidente que trouxe ele, né, que trouxe essa quase fatalidade, quase tirou a vida dele, inclusive, para ele dar a volta por cima em Le Mans, vencendo, em uma equipe assim que não é a equipe de Ferrari de fábrica, é uma equipe satélite, né, como se dá o nome, que não tem todo aquele corpo de engenheiros da própria equipe, que são pilotos que você paga por fora, não são pilotos que nós temos na nossa academia que vamos ceder, e que ele é um desses, né? Inclusive, ele é o mais experiente da turma dele. O FIA vai fazer aniversário amanhã, inclusive, 25 anos, ou seja, vai fazer a minha idade, enquanto que o Kubica tem 40 e poucos anos, ou seja, é o dobro da experiência que ele tem mais experiência de corrida do que ele tem de vida. É muita coisa. Então, a gente tem que tirar o chapéu para ele, ainda manter a performance. Após ter passado por muita coisa com aquela Williams horrorosa, em 2019, se não me engano, correndo pela Williams com aquele carro horrível, né? E ainda tendo que aturar críticas, sendo chamado de aleijado pelo Villeneuve. E essa vitória carimbou para ele aí uma conquista incrível, né? Que 24 horas de Le Mans, vencer Le Mans é muito mais importante que vencer o próprio campeonato, na minha opinião. E também
levantar a moral dele, porque ele tá muito tempo correndo aí com esse carro 83 e a Ferrari se provou tá boa. O carro 83 Vai tende a lá, ser mais Matheus. agressivo do que o carro de Ferrari de fábrica, então ele tá com a moral lá em cima após isso, e realmente foi um marco muito incrível para ele dar a volta por cima nisso e superar todos esses obstáculos que tentaram colocar sobre ele, inclusive para ele mesmo é uma vitória pessoal, depois de tanta coisa que ele passou. Com certeza. Vai lá, Matheus. Bom, Fabrício e Gílio, é a bênção, né? É a vitória do milagre, a vitória da bênção de João Paulo II. E vitória espetacular do Kubica, do Kubica. Pois é. Então, assim, cara, é uma vitória magnífica do Kubica. Eu acho que o Jacques Villeneuve deve estar com um arrependimento desse tamanho, do tamanho do mundo, hein? O Jacques Villeneuve, hein? Deve estar com arrependimento pesado, muito pesado. Muito pesado. Sabe por quê, Gil? Gil e Fabrício. Depois dessa fala dele aí de chamar o Kubica de aleijado, o cara sofreu um grave acidente no Canadá em 2007. Sofreu um grave acidente que poderia ter, que quase poderia ter perder o braço direito. É verdade. Eu acho que essa vitória, né, na minha opinião, foi espetacular e a redenção do Kubica. Sim. Eu acho que essa é a palavra. Exato, eu ia dizer isso, essa é a palavra. Além disso, Essa é a palavra. além de quase ter perdido o braço, no rally ele quase perdeu a vida. Pois é, ele quase perdeu a vida. Então, isso é um contexto muito forte, gente. Isso é um contexto muito forte. E o Kubica, cara, fez uma guiada nos seus instintos redonda, sabe? Redondinha, sabe? Não comprometeu a barata em momento nenhum. Não, não comprometeu a barata em momento nenhum. Então, e se mantendo um ritmo muito rápido, sólido. Muito sólido. Muito sólido. Uma solidez impressionante. Entendeu? Então, assim, a vitória da bênção de Deus, do milagre, e Deus escreveu hoje uma história maravilhosa, uma obra para toda a eternidade, porque isso é a vitória do milagre. Sabe? O Kubica é um exemplo maravilhoso de superação. Maravilhoso. Um exemplo excepcional de superação. E foi espetacular, cara. Certo. Merecido e até emociona a gente, inclusive me emocionou você certamente, Fabrício, emocionou certamente você, Gili. Sim. E, cara, foi de arrepiar. Foi de arrepiar, tô até arrepiado, cara. Quem não estiver arrepiado, irmão, vai fazer qualquer coisa da vida, cara. Vai fazer qualquer coisa. Vai fazer qualquer coisa, cara. Vai fazer qualquer coisinha. Fazer qualquer coisinha. Quem não se emocionar com isso, irmão, vai fazer qualquer coisa. Vai jogar dominó, vai jogar, sabe? Vai jogar carta, sabe? Vai fazer tricô, com todo respeito, mas com todo respeito legal, vai fazer tricô, entendeu? É isso, cara. Bom, estamos encerrando o nosso Depois da Bandeirada FIA WEC e, bom, daqui a pouco teremos Depois da Bandeirada Fórmula 1. É informação, automobilismo e Young Racers. Obrigado a todos. Tchau, tchau.